Tudo o que você veste, fala, posta, escreve, compartilha, curte, comenta, tudo comunica algo sobre você. E essa forma de se comunicar pode atrair ou espantar clientes, parceiros de negócios, oportunidades. E a primeira coisa que eu vou chamar atenção aqui na aula é que não é só a roupa que comunica sobre você. Essa comunicação visual, ela é uma parte importante que reflete muito de quem você é, da sua autoridade, transmite uma mensagem, mas não é o único ponto da comunicação que precisa ser gerido e trabalhado. Eu vou dar um exemplo bem simples de como a vestimenta, ela pode sim transmitir uma autoridade. Vamos imaginar que em uma determinada situação, alguém passa mal, tem algum mal-estar na rua e de repente a gente vê uma pessoa com um jaleco branco e que aparenta, pela sua postura, pela sua forma de andar, de se comportar, que é um médico que está ali com o seu jaleco. O jaleco por si só, ele transmite a autoridade daquele profissional. Mas é claro que só isso não basta. Essa comunicação visual, de você identificar que aquele profissional pode ser um profissional da saúde, e você já confiar instantaneamente, naquela informação, é um ponto importante para atrair ou vem aqui nos ajudar a resolver essa situação, você que é médico. Mas também tem um segundo passo, que é quando a pessoa chega ali e realmente mostra que tem a disposição, o conhecimento, alguma capacidade, demonstra competência para lidar com aquela situação. Se por algum motivo essa nova comunicação, que vai ser comportamental, gestual, oral, vai transmitir ali, acalmar as pessoas, vai transmitir algum tipo de conhecimento técnico, ela não for segura e não for transmitida, isso não vai passar a confiabilidade das pessoas que nunca viram aquela pessoa na vida e podem então questionar aquela autoridade. Faz sentido isso? Que a comunicação, ela é um todo. Não adianta só você imaginar que você vai colocar um blazer, que você vai colocar um penteado de tal forma, que você vai usar tal cor, tal tipo de sapato, enfim. Não adianta pensar nesses detalhes da comunicação visual se você não tem a clareza de passos anteriores, que é justamente o planejamento de onde você quer chegar, como você quer ser visto, onde você pretende, com quem você pretende conversar. Isso se trata de uma visão, de um planejamento, de uma gestão de você, da sua marca pessoal, da sua carreira. E essa visão mais ampliada sobre a gestão é o que vai te levar para lugares que você deseja. Eu realmente não posso te afirmar que somente a comunicação visual ela é importante, ou só a oratória, por exemplo, vai te levar para caminhos que você sonha, ou então somente a forma com que você se comunica na internet, a gestão do seu feed, das imagens ali, o design gráfico e toda aquela comunicação ali na internet vai te levar para algum lugar. Se eu te falar isso, eu não vou estar sendo 100% franca, porque a verdade é que a gestão da marca pessoal ela é holística. Ela precisa que todos esses elementos da comunicação verbal, textual, oral, comportamental estejam conversando de forma integrada e planejada para o mesmo fim. As pessoas só irão te perceber como uma autoridade se você se posicionar como uma. E a sua comunicação aqui no digital? Ela também vai causar uma impressão no público. E como você lida com isso? O que você deve postar? O que você deve falar? Que canais você precisa atuar para você realmente chegar onde você quer chegar? E nessa aula eu quero te apresentar ferramentas especificamente sobre esse assunto que vão te auxiliar nesse processo de gestão de você, da sua marca, da sua comunicação. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Débora Alcântara, eu sou Relações Públicas, que é uma habilitação da comunicação social, ou seja, eu tenho formação em comunicação social e eu também tenho vasta experiência, principalmente na comunicação digital. Eu criei minha própria agência de comunicação muito jovem, junto com as minhas irmãs, cresci na internet, trabalhei com publicidade e comunicação e conteúdos para grandes marcas nacionais e depois de muitos anos atuando e colecionando cases de sucesso na comunicação digital, eu e minhas irmãs criamos cursos que ajudam outras pessoas a também gerirem, trabalharem as suas marcas pessoais, as suas marcas nos seus negócios aqui na internet.
Talvez você já tenha me visto em alguma palestra, em algum evento. Eu também sou autora de livros, inclusive um deles é best-seller na Amazon, o livro Instagram Skills e Marketing de Influência. Autora de métodos criativos na área de branding e mentora de grandes influenciadoras. E durante esses anos todos de empreendedorismo, nós criamos as nossas próprias marcas que nasceram no digital, entendendo o comportamento do consumidor, entendendo o que o público buscava. Nós construímos e consolidamos negócios porque a gente acredita no poder das marcas. E essa parte, professora, mentora, é o que me realiza. Eu me sinto muito feliz em saber que eu ajudei e ajudo milhares de mulheres a se posicionar na internet e aumentarem as suas vendas, os seus rendimentos, se realizarem profissionalmente. Talvez você já seja uma referência na sua área, mas o mundo ainda não te percebe dessa forma, principalmente no campo digital. Quando a Bruna Tavares me procurou, por exemplo, ela já era uma grande referência, ela já era uma grande empreendedora e que estava no auge da sua carreira, do desenvolvimento de produtos, da sua linha maravilhosa. Mas até mesmo uma grande profissional, uma grande autoridade, alguém que já é reconhecido inclusive no mercado, pode se questionar, pode ter dúvidas em relação ao qual caminho deve seguir. Ela, por exemplo, embora já fosse essa autoridade, tinha dificuldades em se enxergar dessa forma. O crescimento dela foi tão orgânico, foi tão natural, as coisas foram acontecendo que ela não se percebia o tamanho da empresária que ela tinha se tornado e ela não conseguia entender como ela poderia trabalhar essa nova comunicação, esse novo momento da vida dela em que ela já não era mais somente aquela influenciadora, aquela blogueira que iniciou tudo. Toda essa história do passado é parte da sua trajetória, mas quem ela é hoje é uma nova pessoa, uma nova profissional mais madura e agora o mundo precisa saber quem é a Bruna e o que ela faz. E foram esses aspectos que nós trabalhamos, por exemplo, no caso dela. Um dos conceitos importantes sobre marca pessoal é que cada um já possui a sua, querendo ou não, se enxergando como uma marca ou não se enxergando como uma marca. Você já deve ter escutado aquela frase, o que as pessoas falam sobre você quando você sai da sala. Esse impacto da comunicação, do que você está transmitindo, é a marca, a impressão que você está deixando nas pessoas. E você pode ou trabalhar isso, lapidar isso de forma bem intencional para chegar aonde você deseja, seja uma promoção de trabalho, seja uma transição de carreira que você quer fazer de um jeito mais seguro. Afinal, a sua vida inteira você foi visto como um profissional de determinada área e agora do nada, quer mudar de caminhos e tal. Então, como fazer isso de um jeito seguro, Como se livrar desses sentimentos de que, o que os outros vão pensar de mim, agora eu vou me expor na internet e tudo mais. Como tirar todos esses limitadores e tudo isso que faz com que você não consiga transmitir todo o seu potencial e todo o seu talento para o mundo de uma forma concreta, segura, com planejamento. Quando você entende que o que você está comunicando gera um impacto tão grande na sua vida, nos negócios, na forma com que você é visto, na sua marca como um todo, o jogo muda completamente. E olha só que interessante, e como isso não tem só a ver com a forma de vestir. Steve Jobs, por exemplo, é um case quando a gente fala de marca pessoal forte, bem definida. Porque ele trabalhava todos os aspectos da comunicação. A sua comunicação visual, corporal, verbal, textual, o todo da comunicação dele transmitia aquela imagem forte que formava ali a personalidade, essa imagem que a gente tem de Steve Jobs. E olha como a imagem do Steve Jobs é muito associada também à Apple, Afinal de contas, ele fundou. E como uma marca pessoal pode fortalecer uma marca corporativa e vice-versa. Eu gosto de trazer o case do Steve Jobs porque ele era uma pessoa que na vestimenta, por exemplo, era básico. Não tinha nada extravagante. Não tinha nenhuma cor que ele usava que era muito forte, icônica. Ele estava sempre vestido da mesma forma. Mas por que então ele tinha uma forte marca pessoal? Porque a escolha, inclusive, da vestimenta simples era o que ele queria transmitir. Você não precisa necessariamente se vestir de algo que você não é. Você não precisa se lapidar para achar que vai conseguir transmitir algum tipo de autoridade ou algo nesse sentido. Você precisa trabalhar intencionalmente todas as formas de comunicar. Então, Steve Jobs, por exemplo, era brilhante na sua comunicação verbal quando ia apresentar um lançamento da Apple.
A forma com que ele apresentava era tudo muito bem pensado. A simplicidade do palco e a simplicidade na sua forma de vestir estava porque o seu grande objetivo enquanto empreendedor era que o produto que ele estava apresentando fosse realmente o grande destaque, a grande estrela. Mas é claro que, com todo esse brilhantismo na orquestração dessa comunicação, ele também se destacava enquanto fundador, criativo e designer e essa cabeça genial que era o Steve Jobs. A Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen também é um grande case de marca pessoal, de uma marca pessoal muito forte, muito bem estabelecida dentro do mercado, tanto inclusive que ela, por muito tempo chegou no topo das modelos mais bem pagas do mundo. E por que isso? Porque muitos se questionam, será que realmente a beleza dela é a maior e a mais bela de todas do mundo? Existem várias mulheres belas e tão belas quanto a maravilhosa Gisele. Mas a própria Gisele revela que para conseguir chegar onde ela chegou, ela trabalhou de forma muito intencional o seu posicionamento, a sua postura profissional diante das dificuldades do mercado, que as pessoas podiam contar com ela, que ela fazia um trabalho muito bem feito, que ela desenvolveu a fala dela para conseguir trabalhar as negociações. Ela realmente geriu a sua marca. E olha só o que mais interessante, ela também era muito básica. Por quê? Porque a comunicação, ela não é somente, se você for uma pessoa excêntrica, como por exemplo, o case que a gente teve do Walter Mercado, do Ligue Já. Inclusive no final dessa aula, eu vou liberar um livro que eu escrevi de análise de case de Walter Mercado especificamente, porque é muito interessante como ele trabalhava todas as vertentes da comunicação visual, corporal, textual e verbal. Mas ele, por exemplo, era uma figura excêntrica. Era uma figura totalmente exagerada. E todo aquele exagero no vestir e nas cores conversavam com todos os outros elementos que ele desejaria transmitir enquanto imagem. Por isso, não se iluda. Não é só porque você está com um corte X de cabelo ou o look X que você está transmitindo e automaticamente sendo percebido como uma forte marca pessoal. A sua influência, ela vai além. Você precisa trabalhar diversos aspectos da comunicação. Tanto, inclusive, que não adianta você ter uma nova forma de se vestir, muito coerente, inclusive, com o que você quer passar, muito legal, mas aí você não trabalha uma fotografia, por exemplo, um retrato bem produzido, para que vai refletir justamente essa nova imagem. Você continua tirando uma selfie no espelho, por exemplo. Então perceba, você não trabalha a comunicação de forma isolada. Você precisa enxergar a comunicação de uma forma integrada. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu sempre trouxe para as minhas alunas. Que antes mesmo de você saber o que você precisa fazer, se é realmente se vestir desse jeito ou desse, usar tal cor ou qualquer coisa nesse sentido, você precisa dar um passo para trás e mergulhar na seguinte questão: quem você é? Porque sim, eu te garanto que existem profissionais que se vestem muito bem, de forma muito adequada e não conseguem ocupar bons espaços no mercado. E agora eu te apresento esse quadrante que é o quadrante da marca pessoal. Durante toda a aula eu falei sobre isso, sobre esse conjunto de comunicações. Perceba então que existe uma parte da comunicação que ela é sim a visual e ela é muito importante, ela faz um trabalho importante principalmente de atração, de atenção, de retenção, mas existem os outros pontos da comunicação que não podem simplesmente ser ignorados, que é a comunicação textual, verbal, que traz a parte intelectual, que consegue transmitir o seu intelecto, o seu conteúdo para o mundo. Agora vamos analisar um case prático de uma marca pessoal gerida, que trabalha essa intenção na sua comunicação, para a gente entender na vida real como que funciona toda essa projeção dessa comunicação para o campo digital. E aí eu resolvi pegar o case da Júlia, da minha irmã, Júlia Alcântara, que também é minha sócia, empreendedora da Orna, que é também produtora de conteúdo, para visualizarmos como é possível sim a gente conseguir transmitir o que a gente é, o que a gente faz, por que a gente faz o que faz, de uma forma gerida, sem excessos, sem tornar a nossa vida um reality show, sem precisar se expor de uma forma indesejada. Você não precisa fazer nada do que você não acredita. E, inclusive, antes mesmo de iniciar o case, eu preciso trazer um dos conceitos que eu acho mais importantes desse campo, que é sobre
a diferenciação. Toda vez que a gente estuda sobre marcas, posicionamento de marca, fala-se muito, muito mesmo sobre se diferenciar no mercado. Provavelmente você já ouviu isso, você precisa se diferenciar, encontrar um diferencial, quais são os seus diferenciais. E essa busca insana por diferencial, por se destacar, é o que faz, por exemplo, com que muitas pessoas acabem vestindo roupas que não fazem sentido, literalmente, se colocando em caixas que elas não cabem, tudo isso porque elas acreditam que se vestirem um novo personagem, elas poderão conseguir esse destaque, chamar atenção. Inclusive, elas podem até achar que estão se boicotando por se vestir de outra forma, que elas deveriam ser assim, deveriam ser assado. E eu tô aqui para te dizer que o que eu acredito enquanto gestão de marca não é você se encaixar, não é isso. Eu acredito que cada um de nós já possui um diferencial dentro da gente mesmo. Afinal de contas, cada um tem o seu DNA. Ninguém é igual a ninguém no mundo, todo mundo já é único. Então, se você já é único, você já tem as suas características, as suas formações e competências que só você tem, que você, unindo todas essas suas habilidades, tanto hobbies, talentos, coisas que você gosta, que você faz fora da atividade profissional, enfim, tudo isso, todo o teu repertório torna você o que você é. Então, você já tem o diferencial, mas ele está dentro de você. O que a gente precisa, então? A gente precisa encontrar, investigar, entender qual é esse DNA e saber comunicar esse seu DNA que já é único para o mundo. Então, eu tô aqui para te dizer que você não precisa colocar uma bananeira na cabeça, uma melancia. Você não precisa fazer nada disso. Você pode ser você de forma 100% autêntica. Mas sim, você vai filtrar e vai entender como você vai transmitir quem você é para o mundo. Vamos então ao case da Júlia Alcântara, que realmente consegue transmitir uma imagem alinhada com a sua identidade, com o seu posicionamento. Vamos falar um pouquinho sobre a comunicação textual dela aqui no Instagram, nas redes sociais. Os valores que ela verbaliza na sua oratória são os mesmos nos textos publicados em todas as redes sociais. Então, o que acontece? A gente percebe que tem um tom de voz, né, na redação, um pouco de toque de humor, de otimismo, tudo isso transmite essa credibilidade. A Júlia até criou filtros, por exemplo, como Life is Good, que são lemas, mantras dos quais comunicam os valores dela. Então você consegue perceber que essas ações de forma textual, por exemplo, da comunicação textual, fortalecem um tipo de valor, um tipo de visão de mundo, uma visão otimista. Então, a comunicação textual tem a sua importância. Como você escreve a legenda e como você transmite uma ideia é muito importante. Você não pode ignorar isso, entendendo que é somente criar posts bonitos, por exemplo, na rede social, ou então eu devo me vestir de tal forma. Não, o texto, ele importa e ele vai comunicar quem você é. E aqui vamos falar um pouquinho sobre comunicação visual. A comunicação visual, ela engloba tanto a forma, obviamente, com que você se veste de forma pessoal, mas também todo o estilo fotográfico e o estilo visual, gráfico da sua comunicação no digital. Na internet, a gente utiliza fotografia, o vídeo, e quando você cria uma identidade forte, provavelmente essas imagens, elas têm os mesmos elementos, as mesmas características sendo repetidas e fortalecidas na mente do público. Então você não usa cada dia um filtro diferente, você não usa cada dia um tipo de cenário completamente diferente ou não tão coeso com o que você já tem comunicado, porque isso vai transmitindo para as pessoas cada dia uma imagem sem contexto e não vai trazendo uma narrativa natural, você não vai conseguir criar essa historinha na mente das pessoas quando você não tem esses aspectos estéticos bem definidos, além de uma linha editorial. Então, a comunicação visual, ela conversa com uma linha editorial de estilo, viagem, eventos, relacionamentos, empreendedorismo, e todo esse conjunto de informações são transmitidas de forma coerente para o público. E aí tem também os detalhes da comunicação pessoal. Por exemplo, o chapéu é um detalhe marcante da sua comunicação visual, né? É um elemento ali chave que as pessoas olham e lembram e se identificam dela, assim como o óculos. A marca Orna também está sempre presente, afinal de contas,
existe esse objetivo enquanto empreendedora de fortalecer a sua própria marca, os seus próprios produtos. E quem entra de primeira no perfil, a primeira impressão, consegue entender o que ela faz, entender o universo dela, entender qual é o lifestyle da Júlia. E a comunicação corporal? É claro que ela também influencia e na internet você também precisa saber transmitir essa postura, né? A sua postura diante do mundo. Então, nas fotos e vídeos, você consegue ver que ela tem uma postura que, obviamente, está adequada ao momento e contexto, né? E ao mesmo tempo que ela pode trazer leveza durante uma viagem, ela também consegue ter uma forte presença executiva quando está no papel de líder, de empreendedora. E é normal, todos nós temos essas facetas. A gente não pode achar que na internet você precisa estar engessado e colocar só uma única faceta. Obviamente que dentro do seu planejamento, se você vê que faz sentido só fortalecer isso, tudo bem. Mas existe essa flexibilidade, essa possibilidade de você trabalhar aspectos do campo pessoal e profissional de forma coerente e adequada. E é claro que também tem a comunicação verbal, que é a forma com que ela se expressa em palavras, se expressa nos vídeos, se expressa nos stories, e todas essas palavras também precisam trazer reforços de mensagem, e é por isso que eu digo que antes de tudo isso estar projetado na internet, precisa haver um passo anterior, que é o planejamento. Qual mensagem que eu vou transmitir? Quais os valores eu quero carregar? Quais bandeiras eu levanto? E como eu vou falar sobre tudo isso e trazer todo esse conjunto de mensagens para o mundo? E agora chegou o momento que eu estava mais animada para compartilhar com você. Se você viu essa aula até o final, você vai poder entrar agora no meu curso Deixe Sua Marca, o original, gravado em 2017. Em 10 aulas, você vai aprender a construir de forma prática e segura como gerenciar a sua imagem e a sua reputação. Eu criei uma metodologia muito simples para você não depender de ninguém. Afinal, eu acredito muito que você é a melhor pessoa para entender aonde você quer chegar, quem você é de fato. O meu método se chama DDPP: Diagnóstico, Definição, Plano de Ação e parte prática com mensuração. Eu quero que você tenha autonomia, porque eu acredito que ninguém melhor do que você mesma para gerir a sua marca. Eu trago cases, eu trago ferramentas, eu trago metodologia fácil para você aplicar. Você terá acesso ao livro digital Deixe Sua Marca, que também escrevi de apoio a esse curso. É um material onde te dará um acesso vitalício que você vai poder consultar sempre que você precisar, e também um workbook, porque eu quero que você finalize o curso tendo plano de ação em mãos para começar a ter os resultados. Você verá que o meu curso não é fórmula mágica, ele é muito, muito personalizado para cada pessoa. A construção é 100% individual, mas as ferramentas, o método, o caminho que você precisa saber, os passos que você tem que seguir para conseguir fazer essa construção, tem metodologia e você vai ter acesso agora através do curso Deixe Sua Marca. E eu tenho certeza que logo no início desse processo, você já começa a ter o impacto do resultado. Seja uma promoção no trabalho, uma transição de carreira, criar seu próprio negócio, não importa. Você vai ter um impacto e vai deixar a sua marca no mundo. E agora eu quero dividir com vocês esses resultados de algumas alunas que já fizeram o curso Deixe Sua Marca. 5 anos atrás eu decidi largar o meu emprego e começar a empreender. Só que eu ainda não me entendia como marca. Quando eu comecei a fazer o curso de vocês, foi a grande virada da minha empresa. O primeiro módulo, que é o de autoconhecimento, me ajudou muito a entender a minha essência e o que eu queria passar, a me entender como marca. Percebi que não é só a Farcon, mas que eu também sou a cara da minha marca. Consegui fazer 6 dígitos em 3 dias. Realmente foi uma transição muito importante que eu precisava. Eu entrei no curso, na verdade, sem muita noção, assim, né? Eu entrei por confiar no trabalho das irmãs, mas ele realmente trouxe muito conteúdo que me ajudou a me reposicionar como profissional, e eu já colho frutos disso em tão pouco tempo. Então, realmente, pra mim, foi um divisor de águas. Eu definitivamente tenho certeza de que o meu branding pessoal melhorou e muito depois dessa experiência. Hoje eu tenho muito mais ânimo para gerenciar a marca pessoal, que sou eu, e eu espero que você possa viver essa transformação também. Eu sei qual é a marca que eu quero deixar no mundo e que eu já estou deixando. Quanto
quanto vale esse curso? Para mim, esses depoimentos, ouvir a transformação na vida dessas pessoas é completamente imensurável. É até difícil de quantificar. Aliás, algo que eu ouço muito das minhas alunas é que elas pagariam muito mais pelo tamanho do retorno do investimento, do custo-benefício do curso nas suas vidas. Eu e milhares de alunas sabemos o valor desse curso. Para você que assistiu essa aula, que está comprometida e que eu acredito que quer dar esse passo, eu pensei em fazer algo completamente especial. Uma oferta única, uma oportunidade nova. Se você adquirir agora, você vai pagar somente R$ 85,43 na entrada e mais 4 parcelas de R$ 85,43, ou então R$ 397 à vista. E essa oferta vai ficar disponível por um tempo limitado. Para se tornar uma autoridade, é preciso estudar e praticar, mas para ser percebido pela autoridade que se é necessário trabalhar um conjunto de ações para projetar essa autoridade. E agora está em suas mãos. O que você vai fazer com esse conhecimento que você adquiriu aqui nessa aula? Você pode ignorar completamente essa nova consciência. Eu sempre brinco que uma vez que você vê, você não consegue mais desver, porque agora você já sabe o que você precisa fazer para fortalecer a sua marca pessoal, ou você vai fazer uma escolha acertada e inteligente. Toque no botão abaixo para finalizar a sua inscrição e garantir a sua vaga no curso Deixe Sua Marca. Ao clicar no botão abaixo, você vai ser direcionado para uma página de checkout e vai poder escolher pagar no Pix, no cartão ou no boleto. E assim que você finalizar a compra, você já recebe instantaneamente o acesso ao curso por e-mail. Saia desse vídeo, clique no botão abaixo, finalize a sua inscrição e eu te vejo no Deixe Sua Marca.